Oi, Caleb, tudo bem? Boa tarde pra você, boa segunda-feira pra você que tá aí do outro lado, ligado com a gente no BG. Vamos nessa, mais uma semana, a hora, em vez de falar de esporte por aqui. Olha só, a garotada correu, se empenhou, mas não deu, não rolou. Pela sexta rodada do Catarinense Sub-20, o Marcílio Dias foi derrotado ontem, no domingão, fora de casa, 3-2 para o Criciúma. O Rates e também o Pedrinho marcaram os gols do Rubranil nesse jogo que aconteceu lá no CT Antenor Angeloni, na cidade de Criciúma. Em sexto, na tabela de classificação, o nosso marinheiro volta a campo pelo Estadual Sub-20 no próximo sábado, 3h30 da tarde, no Gigantão das Avenidas, aqui em Itajaí, contra a Chapecoense. Apesar aí de ter endurecido o jogo, ter dificultado as coisas para o Criciúma, melhor para o Tigre. Começou na sexta-feira a Série B do Campeonato Brasileiro com derrota do Avaí fora de casa. Foi 1-0 para o Operário, lá em Ponta Grossa, no Paraná. No sábado, o favorito Santos venceu o Paysandu em casa, na Vila Belmiro, por 2-0, enquanto a Chapecoense começou sua trajetória também vencendo. O jogo foi sábado na Arena Condá. Olha aí. A rede só foi balançar na Arena Condá na reta final da primeira etapa. Foguinho arriscou de fora e a bola pegou no braço de Marcel, pênalti. Perotti cobrou e converteu para a Chape. Logo no início do segundo tempo, Mancha mandou a bola para o fundo da rede e ampliou a vantagem do Verdão. O time catarinense ainda fez mais um. Estreando na equipe, Mário Sérgio deixou dele. E já nos acréscimos, Leozinho foi derrubado dentro da área. E com pênalti a seu favor, o time paulista descontou na cobrança de Salatiel. Fim de jogo. Chapecoense 3, Ituano 1. Outro time catarinense que estreou ontem, mas na Série C do Brasileirão, foi o Figueirense, né? Jogando em casa no Orlando Scarpelli, venceu o Ferroviário lá do Ceará pelo placar de 2-1, Série B e Série C do Nacional, também começando, né? O futebol brasileiro só esquentando nessa temporada 2024. E amanhã, 9 horas da noite, é a vez do Brusque. O time do Luizinho Lopes começa a sua trajetória na segundona, jogando aqui em Itajaí, no Gigantão, contra o Mirassol. E o professor Luizinho falou sobre as projeções. Será que estão rolando os cálculos por lá para essa Série B? Diga lá, professor. Olha, obviamente que nós temos projeções internas, né, objetivos e metas traçadas e bem traçadas, porém nós precisamos tratar jogo a jogo, para que a gente possa fazer o maior número de pontos possíveis dentro da Série B. É óbvio que nós temos que sonhar com o máximo, né? Mas nós temos que trabalhar uma realidade diária e jogo a jogo para que a gente possa somar o maior número de pontos possível. Ao final da competição, vamos ver o que é que Deus tem reservado para a gente. Eu acredito que se nós encararmos assim jogo a jogo, nós vamos estar sempre competindo, né, no nível de concentração máxima, né? Existe uma projeção interna, obviamente que nós estamos conversando com os jogadores sobre os nossos objetivos e metas, mas nós temos que estar focados jogo a jogo. Não adianta a gente pensar na última rodada, projetando um acesso, e a gente não focar na primeira rodada. Então, uma mentalidade realista, jogo a jogo, para que a gente possa tratar literalmente como final, né, como jogo de fundamental importância, para na somatória, né, a gente fazer o maior número de pontos possíveis dentro da Série B desse ano. Muito bem, pés no chão, com cautela. O Brusque então faz sua estreia na Série B, amanhã 9 horas da noite contra o Mirassol aqui em Itajaí. Tudo indica que pelo menos aí até o final do mês de junho o Augusto Bauer segue em reformas. Então, claro, o Brusque deve mandar as partidas aqui na cidade de Itajaí, assim como o Barra também na Série D, na 4ª divisão do Nacional. E de olho na estreia da Série D do Brasileirão, no dia 29, o Barra fez no último sábado o seu último amistoso de preparação para a 4ª divisão. O time de Balneário Camboriú acabou derrotado por 1-0 para o Paraná Clube, o clube paranista. Quem diria, hein? O Paraná Clube, que já jogou Libertadores da América, está se preparando para jogar a 2ª divisão do Campeonato Catarinense, ou melhor, do Campeonato Paranaense, que também está aí para começar. Que fazem, que mudança no Paraná, está tentando se reorganizar e acabou vencendo então o Barra nesse amistoso no CT do Barra em Camboriú. E o autor desse gol paranista, para cima do Barra, foi feito por um velho conhecido do torcedor do Marcílio Dias. Hoje com 37 anos, o atacante Cristiano, que está aí, chegou recentemente cheio de experiência ao Paraná Clube, depois de vários anos atuando em alto nível no futebol do Japão e também da Áustria. Antes passou aí por Chapecoense, por Juventude, por Rio Claro no futebol brasileiro. Em 2008, o Cristiano teve uma grande passagem aqui em Itajaí, no Marcílio Dias, na boa campanha do clube na Série C do Brasileirão. O torcedor lembra muito bem dele, ao lado de nomes aí como o Leomir, o Felipe Oliveira e também o Claudemir, naquela época comandado
por Sérgio Ramírez. Está aí, ó, direto dos arquivos da nossa NDTV Record, lá em setembro de 2008, Marcílio Dias vencendo o Toledo com o gol do Cristiano, que agora voltando a vestir azul e vermelho com o Paraná Clube. Legal. Agora a gente vai aos gols de domingo, pela terceira rodada da Série A do Brasileirão. Flamengo e Palmeiras prometeram demais, mas ficaram no 0-0. Mas teve bola na rede nos outros jogos. E agora você vai aos gols de domingo. Confere só. No Barradão, o Vitória começou com tudo e abriu 2-0 para cima do Bahia. Gols de Mateuzinho e Wagner Leonardo. Mas em apenas 3 minutos no segundo tempo, o tricolor buscou o empate com gols de Biel e Everaldo. Fim de papo no clássico Bavi, 2-2. Em Curitiba, o Atlético Paranaense se recuperou da derrota para o Grêmio, vencendo o Internacional. Canóbio fez o gol do Furacão. Fim de jogo, 1-0 Atlético. Sob os olhares do novo técnico, o argentino Luiz Zubeldia, o São Paulo venceu a primeira no Brasileirão. Caleri, Luciano e Ferreira marcaram os gols do tricolor para cima do Atlético Goianiense fora de casa, 3-0. O domingo ainda teve um Botafogo avassalador. O time de Arthur Jorge se impôs e com força para cima do Juventude no Newton Santos. Vitória maiúscula e goleada. Botafogo 5, Juventude 1. Já no futebol internacional, seja aqui na América do Sul ou na Europa, o fim de semana foi de clássicos. Tem Boca Juniors e River Plate na Argentina, além de Real Madrid e Barcelona lá na Espanha e, claro, os gols do campeonato inglês. Se liga. O Arsenal superou a eliminação na Liga dos Campeões, vencendo e assumindo a liderança do inglês. No sábado, fora de casa, Trossard e Odegaard, já nos acréscimos, marcaram os gols da vitória dos Gunners por 2-0 para cima do Wolverhampton. Faltando 5 rodadas para o final do campeonato, o time de Londres tem a mesma pontuação do vice-líder Liverpool e lidera pelos critérios de desempate. No domingo, o destaque da Inglaterra veio do Selhurst Park em Londres, porque com menos de 30 minutos de jogo, o Crystal Palace abriu impressionantes 3-0 para cima do West Ham, do brasileiro Lucas Paquetá. Destaque para o segundo gol, uma pintura, golaço. 90 minutos, 5-2 para os donos da casa, que abrem 10 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento na 14ª posição. O West Ham é o 8º. Domingo dia é o clássico entre Real Madrid e Barcelona no Santiago Bernabéu pelo Campeonato Espanhol. Os visitantes abriram o placar logo aos 5 minutos com Christensen. Mas o Real buscou o empate e chegou lá com Vinícius Júnior cobrando pênalti 1-1. No segundo tempo, mais gols. Fermín Lopes deixou o Barça de novo em vantagem. Mas Vini Júnior encontrou Lucas Vázquez, que empatou. Só que no final, o inglês Bellingham garantiu a virada e a vitória do líder Real Madrid por 3-2. Clássico também na Argentina, em Córdoba, ex-Palmeiras e Grêmio. Borja abriu o placar para o River Plate ainda no primeiro tempo. A Advíncula cruzou rasteiro e Merentiel deixou tudo igual para o Boca Juniors, 1-1. O Boca melhorou no clássico, Cavani fez de cabeça o segundo e Merentiel de novo o terceiro. No final, Dias descontou para o River, mas já não havia tempo para mais nada. Fim de papo com a vitória por 3-2. O Boca agora pega o Estudiantes nas semifinais da Copa da Liga Argentina. Tá aí 2 clássicos gigantes do futebol mundial, mas só nos gols, né? Só nos melhores momentos aí você consegue perceber a diferença de nível técnico, de nível tático, né? Dos times em campo em Real Madrid, Barcelona e Boca Juniors e River Plate no Campeonato Argentino. Mas para fechar por hoje, a gente vai falar do esporte local, porque rolou nesse final de semana aqui em Itajaí um campeonato oficial, sabe do quê? Sabe de quê? De resolução de cubo mágico. Você é bom nisso aí? É bom, Leandro? É, sim, sei. Nesse ano, o evento reuniu cerca de 80 competidores em 11 categorias. E a gente vai conferir agora. Confere. Olhando desta forma, parece algo simples de resolver. Mas, para decifrar todas as sequências do cubo mágico, é preciso entender que o cubo mágico é formado por camadas e não só pelas cores. Aí se monta a camada de baixo, depois a camada do meio e depois a camada de cima. E assim se aprende as fórmulas, mas seguindo a lógica das camadas. Não é muito rapidez, você tem que prestar mais atenção e aprender os algoritmos certos. E acho que aprender as coisas em memória.
Eu diria que a primeira característica seria ter paciência e querer aprender mesmo, porque é muita repetição, é muito erro. E, sem dúvidas, muito talento com os dedos. Durante a segunda edição do Itajaí ao Cubo, realizada neste fim de semana no Colégio Salesiano, essa galera mostrou na prática como é correr contra o tempo utilizando as mãos. Algumas categorias, a rodada nem chegava a fechar os 3 segundos. Cerca de 80 cubistas do Brasil inteiro participaram deste evento. Entre eles estava a itajaiense Jennifer, que hoje tem o título de competidora mais rápida de Santa Catarina e que também ocupa a 2ª posição no ranking nacional. Consegui isso com muito empenho, muita dedicação e muito treino, inclusive, para conseguir chegar onde a gente treina muito. Um dia ela encontrou um cubo velho na escola onde eu estava estudando, começou a fazer, nós percebemos que ela tinha talento para isso, e começamos a investir. Você quer? Vamos comprar um cubo melhor. Aí cada vez nós estamos procurando cubos mais difíceis para montar, não só tradicional 3x3. Além dos tradicionais cubos, o evento trouxe uma diversidade de equipamentos, uns até com formatos de pirâmide e semelhante a um relógio. Do ano passado para cá nós tivemos um aumento no número de competidores, eram 70 para 80, mas o que a gente viu mesmo foi a evolução dos competidores. Atletas que ano passado faziam um tempo maior e baixaram muito de lá para cá. Nós tivemos várias competições no estado e eles foram treinando, e como o esporte que é, o treinamento faz com que eles melhorem os seus tempos, seu desempenho. Um dos pontos importantes do Itajaí ao Cubo fica nesta sala aqui, onde 2 competidores que também trabalham de forma voluntária, fazendo o papel de embaralhadores. Eles se baseiam nestas sequências aqui, dadas então pela organização dos cubos mágicos, eles fazem o trabalho e depois este cubo retorna então para a área de provas. Neste ano, os cubistas disputaram em 11 categorias. Cada participante teve 15 segundos para analisar os movimentos antes de acionar o cronômetro. Venceu quem conseguiu manter o menor tempo. Os resultados obtidos aqui em Itajaí somam posições no ranking da Associação Mundial de Cubos Mágicos. São craques, hein? Parabéns a vocês aí, Caleb Moreno, com certeza, né? Merecem demais participando desse campeonato aí no final de semana. A gente se vê amanhã. Tem mais esporte para todo mundo aqui no BG. Até contigo, Caleb. Quem é muito